Saúdo todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Este é o Ministério Viva. Viva a vida, viva a experiência de estar com Deus, viva a esperança de estar com Ele nos céus. Eu vou trazer um tema que é bastante concernente aos nossos dias atuais. Nós vamos falar de omissão nas igrejas. Líderes que são omissos, que vendem seus chamados, passam a mão por cima de membro, esquece que das suas responsabilidades de passar o evangelho, fazer com que as pessoas entendam o teor e a preocupação que o nosso Deus tem, e mais ainda, para que eles venham saber a qual posição que eles têm que se manter, a sua postura nas igrejas, que eles estão ali como líderes e como responsáveis para orientar o povo, que são constituídos sacerdotes. Vamos falar do profeta Ezequiel. Peço que você acompanhe na leitura, onde vai ser a leitura base, em Ezequiel capítulo 33, versículo 9, na verdade do 7 até o 9, mais exato, 7 até o 9, para nós entendermos. Amém? Vamos lá. Livro de Ezequiel, capítulo 33, vamos iniciar do versículo 7. Quando Deus instituiu você aí, líder, sacerdote, para transmitir o ensinamento e o conhecimento de Deus. Diz assim: a ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Versículo 8: se eu disser ao ímpio, e o ímpio certamente morrerás, e tu não falarás para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na tua iniquidade, mas se o teu sangue, e eu demandarei da tua mão. Versículo 9: mas quando tu tiveres falado para o desviar o ímpio do seu caminho, para que não se converta dele, ele não se converter do seu caminho, ele morrerás na sua iniquidade, mas tu livrar-te a tua alma. Você está me entendendo a preocupação de Deus? Você está entendendo qual é a preocupação também que nós temos hoje nas igrejas? Eu vou lhe dar um exemplo. O cara chega hoje na igreja, está todo esculhambado. Você apresenta o evangelho, você apresenta Jesus dizendo que ele padeceu, morreu por ele, e você está tendo a oportunidade de ser uma nova criatura. Mas você não fala. Por quê? Porque você tem uma ótima posição na sociedade, você tem um dízimo alto que você acha que vai ter na igreja, e você começa a passar a mão por cima. Mais ainda, tu coloca eles em um local de destaque, até em cargo de liderança. Outros até dividem o altar com ele. Onde é que está a palavra de Deus, que é justamente que tu foi constituído atalaia para divertir? Lógico que devemos falar com amor, mas isso não quer dizer que você não vai chegar e mascarar. O evangelho ele é bem claro, ele mostra os dois caminhos, o certo e o errado. Mas você, na sua concepção, pelos teus interesses particulares, você passa a mão por cima. E você coloca adúlteros no altar, coloca ladrões, coloca mentirosos, coloca avarentos, e tudo isso está indo de mal a pior. Por isso que as igrejas estão doentes. É por isso que existe muita discordância nas igrejas. É por isso que acontece muitas pessoas se desviando. Não estão falando mais a verdade. Por quê? É mais plausível falar uma palavra de mansa e acolher todas essas coisas erradas. Em 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ver também uma história de um sacerdote que passava a mão por cima de seus filhos. Estamos falando de Eli. E o que acontece? Eli começa a passar a mão por cima de seus filhos que estavam em pecado. E Deus levanta o quê? Samuel,
para adverti-lo. Quantos Samuéis não estão sendo chamados nas igrejas para advertir o sacerdote? Mas não pode. Quem te constituiu aí, por um acaso, livre dessas coisas? Deus envia um Samuel para chamar a atenção. Temos lá também a história, lá também no próprio livro de Samuel, no 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 11, quando Davi também fez aquele andando e seduziu, tomou Betseba como sua esposa, sendo adúltero, fez todas as coisas erradas. Aí novamente o Senhor chamou, pela sua infinita misericórdia, chamou quem? O profeta Natã, chamou o Atalaia, contou aquela história do homem rico que pegou a ovelhinha do homem pobre, ele tendo muitas posses, e o profeta falou que ele era o culpado. Foste constituído Atalaia, mas você não fala. Omissão nas igrejas, omissão. Você quer ver também uma parte de omissão quando você tem o domínio, você tem tudo em suas mãos e você se cala, se acovarda? É quando Pilatos teve a oportunidade naquele momento. Sabemos que naquele momento ali no projeto de Deus era para ser cumprir as escrituras, mas ele foi covarde no momento, ele se omitiu, sabendo que ali naquele momento os sacerdotes do momento estavam ali mentindo, levantando calúnias para que tivesse falsos pretextos para levar o nosso Salvador à cruz, à morte. Você pode conferir essa história em Mateus capítulo 27, versículo 24, vai narrar totalmente essa história. O próprio apóstolo também, Tiago também fala. Você pode olhar e conferir. Tiago também fala sobre essa parte do dever das pessoas que se omitem. E isso está sendo sério. Vocês estão vendo muito o que acontece. E como o Tiago mesmo fala, está em capítulo 4, versículo 17. Isso é uma advertência. Que ele fala justamente sobre essa parte da omissão. O Senhor constituiu você como atalaia. Olha, amado, não compreendo essa missão, como foi, ali seria cobrado, e as pessoas não cumprem, você está em pecado. Não é só o irmão que está em pecado, não é você, que sabe que o cara está fazendo a coisa errada, mas tu passa a mão por cima. Gente, as igrejas estão doentes. As igrejas estão doentes. Por quê? Porque o líder está doente. Ele está passando a mão por cima. Isso não pode acontecer. E os pequeninos do Senhor estão sendo tragados pelo mal. E as coisas estão indo de mal a pior. Como eu estava falando, Eli já é idoso, ficou sabendo de tudo de seus filhos que faziam todas as coisas erradas. Mas mesmo assim não fez nada. E perguntou: por que fazem essas coisas? De todo o povo ouço que vocês fazem o mal. Você pode conferir novamente 1 Samuel capítulo 2, do versículo 22 ao 23. Ele começou a perguntar, mas ele não teve atitude, pulso. Um dos requisitos exigidos pelo Senhor para quem almeja o líder ou governar, é só você conferir. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Ele coloca que tenha seus filhos sob sujeição. Hoje tu queres corrigir o filho dos outros, mas o teu filho está na droga, o teu filho está na prostituição, o teu filho está fazendo coisa errada dentro da igreja, mas tu não olha isso, tu adora apontar o defeito dos outros. Gente, o teu ministério não começa ali, o teu ministério começa dentro da tua casa, como um exemplo para os teus filhos. Tu quer corrigir o filho dos outros? E o teu está dizendo aí, andando, solto, desgarrado pelo campo. Que moral tu tem? Nenhuma. Mas tu está matando pessoas com o teu falso testemunho, covarde, hipócrita. Tu quer ser um Eli na vida? Um sacerdote? Só por nome? Estou te dando aqui a passagem, estou te dando a palavra. Tu foi constituído atalaia, mas tu é omisso, botaram uma mordaça em você. Tu vais prestar conta. Eu não estou jogando praga para ti não, mas a palavra diz que se
Tu não avisar, o sangue do ímpio vai cair na tua mão. Porém, se tu fizeres o teu papel, avisar ele, e ele não se arrepender dos seus caminhos, tu estás livre. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Não venda seu chamado. Está errado, manda descer. O cara está em fornicação. Está lá em cima. Está do teu lado, divide o altar que não é teu, é de Deus. Mas tu não quer chamar, não, eu não vou ofender ele, não. Ainda tem aquela história interessante que diz assim: irmão, ninguém sabe quem é o joio na igreja. Pelos frutos saberá. Deixa de ser bobo. Tira essa venda dos olhos. Tira essa mordaça. Fala a verdade. Jesus, que é uma igreja salva, ele não padeceu na cruz por mentirosos. Seja um servo de Deus. Seja um homem de Deus. Versículo 9, novamente. Mas quando tu tiveres falado para ele se desviar, o ímpio, do seu caminho, para que não cometa tal atrocidade, o Senhor diz, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Este é o ministério Viva. Viva a vida. Viva a experiência todos os dias com esse Deus. E no seu coração, viva a esperança de estar com Ele. Ainda tem mais. Ainda diz assim, a minha Bíblia diz que tu não te condena na Santa Ceia. Isso é uma coisa que eu ainda vou entrar nesse detalhe em outro vídeo e falar para você. Para aí, se é uma só carne, se eu estou coabitando com uma mulher e não sou casado com ela, eu estou em fornicação. É pecado. A Bíblia condena, é pecado. Mas a tua tu não fala porque tu não quer que ele saia da igreja, porque tu vai perder dízimo. Hipócrita. O que ele vai te proporcionar é só nessa terra. Lá não. Deus quer gente salva, séria. Este é o ministério, novamente, como eu falei para você. Viva, viva a vida, viva a esperança, viva a experiência de estar com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.